Olá, minha gente. Não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Falei que ia aparecer toda semana aqui, não apareci. Enfim, esse é meu jeitinho, gente. Vocês têm que entender que é muita coisa, é muito. Enfim. Deixa eu contar pra vocês que eu recebi produtos da Princípia, sabia? Recebi, gente, olha só. Me segue lá no TikTok, me segue no Instagram, Primo da Francisca. Tá tudo por lá, gente. Tem muita coisa acontecendo, mas eu não ia deixar de trazer esse react dessa entrevista da nossa prima pro G1. Tô bem curioso, eu vi alguns recortes aí, mas vamos ver, tá? Vamos lá. Podcast Educação Financeira e repórter de economia aqui do G1. E hoje a gente está começando o último episódio da nova temporada desse podcast que fala sobre histórias de empreendedores de sucessos e o que a gente pode aprender, quais lições para quem quer empreender, para quem já está empreendendo e quer fazer o seu negócio expandir. E bom, neste último episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o seu negócio crescer de forma saudável. O que é importante a gente saber? A hora de contratar gente, a hora de apostar em novos produtos, de buscar investimentos. E para isso, eu recebo hoje uma convidada super especial que está fazendo a empresa dela voar. É a influenciadora e empresária Francine Elk, que veio aqui contar um pouquinho pra gente sobre o atual momento da Fran, a marca de maquiagens dela. Não é Fran, na marca não é Fran. Gente, o que é isso? A Fran. Não. Fran by FR é o nome da marca, gente. Ou será que tá trocando o nome da marca? E o que você aprendeu, né, em toda essa trajetória de marca. É um prazer ter você aqui com a gente, Fran. Prazer tudo meu. Oi, gente. Bom, muito feliz de estar aqui e bora bater esse papo. Bora então. lá. Quantos anos a Fran já tem no mercado? Vai fazer. Acho que ela ficou um pouquinho desconcertada com eles falando o nome da marca errado. Mas daí, gente, é um erro muito grande do G1. Um erro muito grande do G1, hein? Porque eles estão chamando a marca de Afran. Na matéria também tava Afran escrito, tá? Fazer 4 anos agora, 4 em anos. outubro. É uma adolescente, né? Uma marca É, uma adolescente. Mas eu tô muito orgulhosa pelo patamar que ela já chegou em 4 anos, assim. Acho que ela De nada. passou barreiras já de 4. Parece, assim, até 10 de tanta coisa já que aconteceu na marca, sabe? Isso é saber investir na hora certa, né? Sim, sim. E você é influenciadora, fala sobre maquiagem há mais tempo, né? Do que a marca tem de existência. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história antes da gente entrar nessa parte, né, do crescimento. De como foi que você pensou, cara, agora eu quero fazer a minha marca. Eu não quero mais apenas ser a influenciadora de maquiagem, mas eu quero também ter o meu negócio. O que foi que mudou a sua chavinha pra virar empreendedora? Sim. Eu acho até importante contar a minha história na internet, como tudo começou, porque eu falo aqui pra vocês que a minha marca tem só 4 anos, que realmente ela cresceu muito rápido, mas é muito importante a história que eu tive antes com o meu público pra ela ser a marca que é hoje. Então, eu faço conteúdo há 12 anos. Gente, eu acho que a prima ficou um pouco chateada que eles erraram o nome da marca. Eu ficaria também. Eu tô, né? Já falei disso aí. Mas eu acho que ela não gostou. Tô sentindo essa vibe. Vocês não estão sentindo? Na verdade. Então, é uma construção ali. Por mais que não seja todo mundo que me acompanha há 12 anos, então tá tudo registrado, né? Então, as pessoas vão conhecer a minha história, vão ver os vídeos. E tudo começou no ensino médio. Eu tava ali na timidez, eu via os vídeos com uma fuga mesmo da minha timidez. Eu comecei a me sentir, assim, liberta para produzir conteúdo nos meus 14, 15 anos. Tô achando um pouco nervosa. Tô achando a nossa prima um pouco nervosa nessa entrevista. E aí comecei a produzir pro YouTube. E não necessariamente com conteúdo focado em maquiagem. Então eu comecei muito no lifestyle ali. E aos pouquinhos eu fui crescendo degrau por degrau. Por mais que os vídeos já estavam indo bem, eu já era muito... Como é que posso dizer? Uma pessoa que eu observava muito os analytics, né? As métricas. Então, desde a minha adolescência, eu já entendia muito bem. Por mais que não era uma profissão, porque naquele tempo não era muito falado sobre um influenciador abrir uma marca. Mas eu via muito aquilo porque eu queria dar certo, eu queria aumentar a audiência. E a audiência foi essencial para eu abrir a marca em 2021.
E o que foi a virada de chave, basicamente, para eu entender que eu queria empreender, eu posso usar o meu nome para isso? Foi quando os próprios fãs pediram para ela abrir. Foi que eu estava lá, 2019, 2020, no começo de 2021, já no auge, digamos, porque demorou muito para eu começar a trabalhar com marcas, para eu ser bem paga, valorizada, fiz muitas postagens de graça, comprei coisas para ser vista pelas marcas, fazendo conteúdo permuta, né? E pra fazer os testes também, mostrar. Os testes. E não só isso também, para conquistar esse público, mas eu entrei também em muitas agências de publicidade para ver se eu tinha mais oportunidade de trabalho, porque eu tava num momento que eu precisava ser vista pelas marcas, então demorou muito para eu realmente fazer grana fazendo publicidade. Então, eu acho que isso eu realmente reconheço como privilégio, porque eu tava ali, recém terminando o ensino médio, eu até, assim, pedi pros meus pais, assim, falei, posso dar uma pausa e não fazer uma faculdade nesse momento para eu focar na internet, mesmo não... É complicado, gente, porque a internet suga demais, suga. É muito louco esse negócio do tipo... Enfim, a internet suga demais. Fazendo tanta grana, eu já fazia um dinheiro com AdSense do YouTube, monetização. Mas não dava pra saber se aquilo ia durar pra sempre, né? E quando eu comecei a focar muito na internet e ser vista pelas marcas, chegou no momento ali que eu tava... 2019, 2020, mesmo começando a pandemia, foi o ano que eu mais fiz publicidade pra marcas de maquiagem. Então, eu tava praticamente 3 vezes por semana entregando uma publicidade pra uma marca diferente. Tá, e com certeza, assim, até hoje eu faço publicidade pra marcas. Vamos nem falar dessas polêmicas das publis, né? Não sei se vocês estão sabendo. Vão lá no TikTok ver, no Instagram. E pra mim isso é muito gratificante. Mas eu vendo com esse reconhecimento das marcas, eu comecei a falar assim, caramba, e se isso acabar? Porque se isso acabar, eu fiz aqui um bom dinheiro, fiz aqui, né, conquistas, mas e a longo prazo, o que eu posso construir pra mim? Então eu comecei a entender a importância de eu pensar no meu futuro e não só no presente. E o meu público começou a pedir também marca de maquiagem. Então aquilo começou realmente a me trazer essa vontade de ter a marca de maquiagem. E eu comecei a conversar com o público e falar, imagina se se esse produto fosse meu. As pessoas começaram a me pedir muito. E aí que eu comecei a ir atrás e parceiros também começaram a ver o meu desejo de lançar a marca e começaram a vir atrás de mim pra me oferecer ajuda Tô gostando, gente, que ela tá pegando a resposta, deixando no final, e ela faz todo um enredo em cima da resposta final da pergunta da pessoa. Às vezes parece que ela vai esquecer de responder a pergunta, mas no final ela vai lá e fecha. Já fez 2 vezes isso, hein? Tá melhorando ela em dicção, em criar uma resposta. Tô feliz. E é muito legal você contar isso, que buscou, né, algo a mais além da publicidade, porque hoje é muito comum a gente ver pessoas novinhas que querem, né, ingressar na internet e viver disso. Eu com 32. Novinhos. Mas o fato de você ter buscado uma coisa duradoura, isso faz toda a diferença, né, na vida. Até porque, assim, eu posso claramente mudar de profissão, né? A gente tá sempre mudando de fases, mas eu sempre me vi tendo muito prazer produzindo conteúdo. Então, eu não queria que aquilo acabasse. Então, hoje em dia, assim, graças à marca, eu sei que eu tenho um negócio consolidado e ela fala muito por mim hoje em dia. Ela fala muito pelo meu conteúdo. Calma, nem tanto. Já foi mais e poderia ser mais bem entregue dentro do conteúdo dela hoje. Mas eu sinto que vai ter um rebrand aí da Francine Elk e que ela vai voltar com conteúdo de maquiagem, ela vai tentar voltar com esse público dela aí. Então, foi até uma maneira de eu me reinventar na internet, porque são muitos anos. E eu acredito que se eu tivesse, talvez até nem começado a marca em 2021, quando eu tinha 22 anos, eu não estaria tão grande como influenciadora como eu tô hoje, sabe? Fortaleceu, então, né? O seu fortaleceu e me fez me reinventar, sabe? E eu queria que você contasse também pra gente um pouquinho sobre o processo de estruturar a marca. Porque eu imagino, né? Não empreendi ainda na minha vida, mas que seja um desafio danado, né? Você
uma coisa é pensar no negócio, achar o que pode funcionar, e outra coisa é colocar aquilo em prática. Quanto tempo você ficou, sabe, nesse processo, estruturando, pensando a marca? Como foi esse processo? Então, eu comecei a... Eu tinha algumas amigas que tinham contato com fábricas, e algumas iam me indicando, eu comecei a visitar fábricas. E quando eu comecei a ver, eu comecei a entender, assim, com a minha idade, 22 anos, com o acesso que eu tinha ali, seria muito difícil eu fazer, por conta própria, uma marca, assim, e cuidar de todo o jurídico, financeiro e toda a burocracia de uma empresa. Que é o caso hoje, a Boca Rosa, que tem uma empresa dela mesmo, né? Que não é licenciado. Que é o caso da Bruna Tavares, né? A Mari Maria também, né? Então, eu fui atrás de uma parceira para fazer, porque para mim foi muito importante eu enxergar que eu precisava dividir e delegar tarefas, porque eu poderia ser uma empresária, né, empreendedora, além de influenciadora, mas eu não poderia deixar de ser influenciadora e de produzir, de pensar na criatividade para produzir as minhas coisas. Então, eu busquei uma parceira e juntas a gente começou a fazer essa marca juntas. E desde então já começou com uma equipe super legal, porque realmente esse pensamento de que delegar tarefas era importante, isso surgiu desde o começo, porque eu tinha uma imagem a zelar, já tinha 2021, já tinha, não sei fazer conta, mas uns 6, 7 anos de internet. Eita, prima! Vai, faz a conta, dá tempo. Então, eu tinha uma reputação a zelar, então eu não poderia lançar uma marca de qualquer jeito, né? Então, foi esse o processo, e que demorou basicamente que... Na verdade, eu fiquei mais de um ano já estudando o que eu queria para minha marca e tudo mais sozinha. Mas depois que eu encontrei uma parceira ideal, eu acredito que a gente ficou uns 6 meses aí desenvolvendo, porque daí ela me abriu muitas portas para muitos parceiros para acelerar esse processo mesmo, sabe? Assim, eu acho que hoje ela poderia ter um cuidado ainda maior com o nome dela relacionado à marca dela, né? Porque a marca dela é o nome dela, né? 1 ano e meio aí de planejamento para colocar em prática. Para quem pensa nessa sociedade, né, que tudo é tão rápido, tão imediatista, às vezes a gente imagina que é de um dia para o outro, né? Exatamente. Que surge uma não é marca, assim. mas tem todo um processo. Eu acho que até porque pra gente testar produtos, né, na minha parte, né? Então tem a parte do ver a performance e tudo, assim. Então não é de um dia pro outro. Pra cosmético é uma coisa muito séria, né, pra desenvolver. E pensando nessa parte de produtos, você pensou ali no que você queria para sua marca, encontrou a parceira ideal. Como foi pensar os primeiros produtos que você lançaria? O que você analisou para fazer esses lançamentos e colocar a marca no mercado? Então, uma das primeiras coisas que a gente pensou juntas e achou que seria muito interessante foi a primeira ideia que eu tinha pensado, um produto que eu mais queria. Vai falar de novo do iluminador. Meu Deus do céu. Tem que cuidar, porque ela tá dando muita entrevista, e eu como assisto todas, né? Tem que cuidar para não ficar um pouco repetitivo demais. Ela tem que criar uma outra forma de trazer informação. Era iluminador, porque era a maior tendência da época. Iluminador até Eu hoje. lembro. Mas eu acredito que lá por uns 4 anos atrás estava mais forte. Então eu queria começar pelo iluminador. E aí, juntas, a gente foi pensando assim, caramba, mas existem tantas influenciadoras que fazem resenhas pro YouTube na época, né? Hoje em dia é mais TikTok e tal, mas pro YouTube, as pessoas querem uma coisa que chegue chegando. Então, por que não começar com uma linha completa? Então, eu fui chegando com os principais produtos que poderiam gerar essa... Qual que é a questão? Ela fez uma linha completa e, ok, as pessoas têm pessoas que gostam de certas coisas, pessoas que não gostam, ok. Foi uma linha super bem vendida na época, mas hoje o mercado ele tá muito competitivo mesmo, principalmente o mercado de blogueiras. E a nossa prima, ela não reinventou nenhum desses produtos até o momento, já são 4 anos e ela não trouxe uma nova base, ela trouxe um corretivo diferente, que é o corretivo rosa, mas ela não mudou a formulação de nenhum produto, a M-Boom simplesmente não trouxe nenhuma formulação, e sim veio com muito forte com os glosses, né? E trouxe os glosses assim com muita força e
tá essa situação toda aí dos glosses da nossa prima. E o povo tá meio que querendo uma novidade, uma nova base, um novo pó, um novo corretivo, talvez uma nova máscara, um novo delineador. Então, teve esse negócio bom dela ter lançado tudo de uma vez só que tá faltando uma repaginada nos produtos dela, até porque a base dela é uma base semi-mate. A gente hoje vive um super glow dela, lançou o Franchine para tentar mudar essa fórmula. Então, assim, eles não estão realmente querendo trazer uma reformulação de nada da marca dela. Esse choque do público, porque eu não fiz, nesse momento de pré-lançamento de marca de maquiagem, eu não fiz nenhum suspense, eu não falei para as pessoas assim, esperem minha marca de maquiagem. Foi de um dia pro outro, óbvio que eu estava planejando por trás, mas é que eu gosto de entregar sem prometer para as pessoas. Sim, Então, eu cheguei assim numa segunda-feira, falei assim, olha gente, tô chegando com base, pó, corretivo, iluminador, blush, contorno, meio que full face aqui para vocês, para as pessoas ficarem muito ansiosas e principalmente criadores de conteúdo adquirirem. A gente mandou muitos para eles resenharem, porque isso é um grande motivo de pauta e engajamento da internet. Pois é, cadê o meu? Cadê? Ai. Eita. O Lip Honey, gente, olha aqui como é que tá a situação do meu Lip Honey. Ele vaza, tá? Ele vaza. O meu review do Lip Honey, gente, vendi quantos pra essa menina? Teria mais uma influenciadora que estaria lançando uma marca de maquiagem, então as pessoas estavam muito curiosas para saber se eu ia lançar uma coisa boa ou se era uma coisa que eu fiz largado ali, sabe? E para fazer isso, pensando, né, no que é a maquiagem, que dependendo do produto que você coloca junto, pode ter outro efeito, né? Lançar tudo junto faz muito sentido, né? Faz mesmo, porque eu acho que é um todo, assim, sabe? A performance da maquiagem num todo. Então, rendeu muitos vídeos em YouTube de mais de 30 minutos. Então, realmente, quando a gente pensa até em YouTube, a gente tem o vídeo na horizontal, a gente vê o vídeo com mais calma. Então, eu sinto que as pessoas absorveram muito mais a mensagem da marca. E foi muito legal, porque eu sabia que ia ter essas resenhas, mas eu sabia que as pessoas iam gostar, porque eu estava confiante com o que a gente tinha desenvolvido. Então, as resenhas foram muito positivas. Eu vi... Foram mesmo. Inclusive, foi nessa resenha que eu conheci a Karen Bacchini, que eu vi o vídeo da Karen Bacchini resenhando os produtos da nossa prima, porque eu comecei a ver vários vídeos de outros influencers que eu queria ver a opinião das pessoas. E até que as pessoas ficaram impressionadas mesmo com o que eu tava entregando, sabe? Então isso foi, eu acho que o fator principal. Não é à toa que hoje a Karen Bacchini está dentro da mesma empresa que faz as maquiagens da nossa prima, que é a M-Boom, né? E se eu tivesse lançado só um produto, não teria rendido tanto assunto quanto uma... Mas tá precisando repaginar aí. Tá precisando. Maquiagem de uma make completa. É verdade, isso é verdade. E uma curiosidade aqui que me surgiu. Você não teve medo de lançar no meio da pandemia uma marca? Então, eu tive, mas no final de outubro de 2021 as coisas estavam normalizando. E eu sinto que essa época, as pessoas estavam, principalmente pra mim, que eu produzo muito maquiagem, quem estava em casa estava com muito tempo livre para fazer maquiagem. Então, eu não senti essa insegurança com o meu público, exatamente quanto à pandemia, porque o meu público, principalmente adolescente, mulheres de 20 e poucos, muitas fazem maquiagem para ficar em casa, até para participar de uma call. Então, eu não fiquei com essa preocupação. E eu tava muito confiante mesmo. Tanto é que a gente até lançou umas embalagens, que elas estão até hoje, as embalagens secundárias, elas são de arco-íris. Eu queria muito remeter essa coisa de a pandemia está acabando, de esperança, sabe? E eu quero fazer o rebranding, porque eu acho que agora já... Muito bem, muito bem. Então tá bom, fico até mais tranquilo. Sou um pouco, sabe? Mas eu achei que na época fez muito sentido. E não foi uma insegurança, sabe? Do momento. E é verdade. Eu nem trabalhava com vídeo ainda na época. E eu adorava me maquiar em casa só pra ter a alegria de me maquiar, sabe? No meio da pandemia. Até porque a maquiagem, eu vejo muito como o meu propósito, né? De produzir conteúdo de maquiagem, ter uma marca, é aumentar a autoestima das mulheres. E ver o quanto isso é importante, né? Eu também. Pra nossa confiança, pra tudo. Mulheres e homens, né?
Então, eu vejo muito como essa mensagem sempre trouxe isso pro meu público. De independente se sair de casa ou não, se arrume pra você. Uhum. E aí, falando de produto, você contou um pouco sobre o lançamento desses primeiros, que fez sentido lançar uma linha mais completa, isso gerou muito barulho, foi bom pra marca. E a partir daí? Porque a coisa é sempre estar se reinventando na internet, dentro de uma marca, né? Como que e aí, isso vale até hoje, né? Esse processo de pensar coisas novas, de inovar. Quanto tempo antes você começa a pensar em alguma coisa para poder lançar, sabe? Inclusive, acho que você pode contar o case da Páscoa, né? Que eu você vou contar, lançou. com certeza contar. Gente, assim, uma observação minha, tá? Na minha opinião, a roupa que a Francine Ilk tá usando nessa entrevista, principalmente com o G1, eu acho que ela tá usando uma roupa muito dia a dia, assim, um topinho de cetim, uma calça enfim, de alfaiataria. E eu acho que ela podia estar um pouquinho um look mais empresária, assim, mais... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes eu acho que não tem ninguém ali junto com ela pra dizer assim, ó, nessa entrevista aqui você vai... Vamos prender um cabelo, vamos fazer alguma coisa mais... Uma blusa de manga, uma coisa mais... Eu acho que tá faltando isso, alguém nessa vida. Seria eu, né? Mas não quer me contratar. Com quanto tempo de antecedência você começou a pensar nisso? Já pulo pra Páscoa ou conto na ordem? Na hora que você quiser, fica à vontade. Vou contar só um pouquinho para as pessoas, até quem não me conhece, entender um pouco do como que chegamos na Páscoa. Tá então. bom. Quando eu lancei a linha completa, eu já estava começando a onda do TikTok, de testes e tudo mais. E dos primeiros desenvolvimentos de produtos diferentes das fábricas brasileiras era o gloss que aumenta os lábios. Uhum. A gente não tinha muitos produtos aqui no Brasil que tinham esse gloss que fizesse o pump nos lábios. Então, a gente fez toda uma linha preto e branca, que é o meu FR, o meu monograma. E a única embalagem que era de uma cor diferente na época é o vermelho, que é o Liptilima, o nome. Então, a gente até pensou assim, e se lançar no Natal? Ela deveria ter tentado levar esse produto lá, hein? Cadê o Liptilima na mão dela, gente? Como é que ela não faz uma publi dessa? Tal, não, mas vamos lançar em outubro já. Vai fazer podcast, tem que estar com os produtos, gente. Ela não leva os produtos com ela. Lança tudo para as pessoas falarem mais. Gente, me contrata aí, ô Francine Ilk. Mais ainda na marca. E foi lá. Então, o Liptili foi o principal best-seller. Porque as pessoas compraram muito mais para testar, para Eu devo ter comprado, gente, uns 10 desses, no mínimo. saber se realmente era igual. E eu comprava, eu mostrava pra todo mundo, nossa, eu fazia todo mundo comprar. Marcas internacionais, os que custam 250, 300 reais. Começou com o da Too Faced, né? E o meu custava ali entre 40 e 50. Uhum. Então, começou com o Liptili. Com o sucesso já, e como a gente já tinha a fórmula pronta, a gente... É o que eu tô falando pra vocês, a fórmula tá pronta. E já pulou pro ano seguinte. A marca ficou hypada por muitos meses. Uhum. Eu fiz muitas estratégias também com o meu monograma para realmente manter a marca em evidência. Então, as pessoas estavam muito curiosas, estavam cada vez mais pessoas comprando para testar. Uhum. E mais um parênteses aqui, eu tive muito privilégio de já começar a marca em grandes magazines que viram os meus números nas redes sociais e já acreditaram no meu potencial, que inclusive, obrigada a Renner, C&A, Riachuelo e Sephora, porque eu já entrei grande, não começou uma marca de e-commerce. Uhum. Então, eu já começou a ser uma marca que estava exposta nas prateleiras. Então, mas assim, com o sucesso do Liptili, no meu aniversário em março, no ano seguinte, a gente já fez uma edição limitada com uma outra cor prateada de aniversário, com brilho e tudo mais, que foi um sucesso. Foi uma caixa de edição limitada. Aí a gente começou a ver que as edições limitadas eram um grande case de sucesso da marca. E só uma dúvida antes de você continuar. Essa edição limitada do seu aniversário, vocês começaram a pensar já ali no final do ano anterior? Então, foi meio que junto, assim, porque na primeira semana de lançamento da marca, lá em outubro, a gente já viu que o produto ia pegar. Uhum. Ia pegar. E a gente vê muitas gringas fazendo edições limitadas de paletas e tudo mais. Kylie Jenner, né? Só que o meu gloss vermelho tava tão em ascensão
que a gente acreditou que, não, vamos apostar no gloss, que ele é a nova tendência. Então, ele já começou a ser desenvolvido lá em outubro Então para março. foi bem antes. Foi bem antes, porque a gente tem que finalizar tudo, pelo menos no mínimo, uns 3 meses antes, 2 meses, assim, rasgado, assim, sabe? Pra deixar tudo prontinho. Até porque, além de Rasgado. Eu nunca tinha visto a Francisca falar a palavra rasgado. Essa menina tá paulistana, hein? né, terminar de desenvolver o produto, embalagem, tem que apresentar esse projeto para esses magazines que estão revendendo, porque eles têm que continuar comprando para revender. Então, é todo um trabalho ali. Por isso que é importante contratar e ter pessoas na equipe, né, desde sempre. Mas, então, veio em março. Então, aí desde então, em julho, já estava também previsto desde outubro também um produto que era um stick multifuncional, que ele bomba muito até hoje. E a gente só escolheu lançar lá em julho para ter essa novidade na marca, porque eu pensei em lançar junto, mas falei, não, acho que esses produtos merecem uma atenção exclusiva. Porque tem produtos que eles não têm shooting para fazer, não merece um shooting para cada produto, assim. Então, tem produtos que são mais especiais, digamos assim, para produzir um conteúdo diferente. E aí, só que o gloss foi crescendo, então a gente sempre foi criando esse mapinha de planejamento que agora tá entre 1 ano a 6 meses antes dos lançamentos. Só cresceu, então. Só cresceu, justamente para dar tudo certo. E até hoje... Não, mas os lançamentos aí não estão com planejamento, não. Assim, às vezes ocorrem atrasos, porque a gente conta com fábricas terceirizadas, mas nada fora que atrapalhe muito o cronograma. Mas podia ser bem mais organizado, podia sim. Sabe? Então... É bem normal isso, né? Isso. Na indústria. Isso. Não sei. Não vou passar pano, não. E aí, quero contar o do gloss. Eu gosto de falar de todos os glosses, porque todos eles têm uma história importante e parece que um faz o outro mais famoso, sabe? Eu acho que parece que agora, toda vez que eu lanço alguma coisa, pelo meu histórico, as pessoas estão muito empolgadas esperando. Então, depois que eu lancei vários glosses com o Chile, eu comecei a lançar o 100, a ardência, com uma embalagem, comecei a melhorar nas embalagens e lancei um trio de glosses. E nele eu já estava estudando a tendência do mel. Então o mel já estava muito, muito forte, tem uns 2 anos. E não tinha nenhuma marca ainda que tinha gloss de mel. E a gente ia colocar nesse kit, que foi lançado em maio do ano passado junto. Mas daí a gente viu uma oportunidade de fazer toda uma campanha focada no gloss de mel, para dar tempo, e isso precisaria mais de 6 meses, isso foi questão de uns 10 meses, para desenvolver uma embalagem diferente. Você chegou a ver meu gloss de mel? Sim. Que ele tem a chaveirinha, a coisa mais fofa do mundo, assim. E aí, nele já estava planejado a Páscoa desse ano, que aí sim eu caprichei e coloquei, além do gloss de coelho. Caprichou não, né? Que faltou argola aqui. E a fórmula não achei tão boa, não. Eu coloquei uma... O povo pediu o chocotile sem o chile. Veio isso aqui, ó. Não é a mesma coisa que o povo pediu, mas enfim. Máscara marrom de cílios, pra não lançar só gloss, porque eu tô com um público que também tá reclamando. Eu escuto muito meu público reclamando que eu só lanço gloss. Acho que tá me escutando também, gente. Vocês sabem que ela foi na minha live? Vocês estão sabendo disso? Que ela entrou numa live minha? Ela deu as caras lá? Foi lá, deu as caras e foi embora. Então eu cheguei com 2 produtos temáticos de chocolate, que eles não necessariamente têm cheiro, mas eles têm a cor do chocolate pra ser essa temática da Páscoa, mesmo eles sendo produtos atemporais, porque marrom, como a gente falou antes da entrevista, é a cor do momento, mas eu acredito que essas datas temáticas, ainda mais com o público que eu converso, funciona muito bem fazer essas ações pra crescer. Como surgiu a ideia de colocar isso dentro de ovo de Páscoa? Olha, eu acredito que as ideias agora tá muito mais fácil, porque no começo eu tava ali pensando tudo sozinha. Agora, os meus seguidores, eles agem como se fossem os diretores.
assessor de imagem, o Framboesa, ela vai falar do Framboesa. Isso de marketing. Então, eles vão o tempo todo me mandando ideias. Eles veem referência da gringa. Ou eles comentam no próprio X, que, né, o Twitter. Eles falam, eu fico lá de olho, eles me mandam. E já tinha uns 2 anos, porque eu já tinha lançado um gloss de chocolate com ardência. E as pessoas ficavam assim, por que você não faz um ovo de chocolate? Por que você não faz? Então, eu vou unindo ideias, pegando dali e dali. E falo, as pessoas vão gostar. E aí eu faço tudo. Então, gente, essa vai ser a primeira parte. A gente vai ter 2 partes aí. Tô curioso pra ver o resto. Tô gostando de ver, assim. Não tá, acho que ela tá indo bem na entrevista. E, enfim, tô tendo informações que eu tô feliz aqui. Gente, vai ser esse ritmo aí, trazer coisa da faculdade, trabalho. Tá uma complicação minha vida. Deixa, sério, não desistam de mim, mas é isso, tá? Primeira parte tá aí, segunda parte vem semana que vem, talvez. Mas é isso, obrigado a todo mundo que tá aí comigo. Prometo tentar melhorar sempre. Mas é isso, me aceitem assim, erradinho. Tá bom, gente? A gente se vê então no próximo vídeo, na parte 2. Obrigado por tudo. Beijos do primo.